Oi, gente, lambem os beiços. Tava eu há pouco falando com a minha esposa, aos 37 minutos, 36. Se terminar 1-0 para os caras, lambem os beiços. Porque hoje, o Atlético Goianiense, se tivesse mais competência para finalizar, esse negócio de sorte não. Sorte ajuda na quem tem competência. Eles teriam definido o jogo e até a classificação. Imagino como seria esse jogo da volta, né? Sem nenhum incentivo, nenhum valor. Mas, dessa vez, Papai do Céu foi bom conosco, né? Uma única bola que o Piton acertou, que estava mal no jogo, o Verratti foi e fez um golaço. Depois ele tomou uma joelhada covardemente, já nos descontos, nos acréscimos, e o rapaz lá, Maguinho, puta merda, foi merecidamente expulso, chamado pelo VAR. Eu até vou segurar um pouco em falar em questão individual do Rojas, que ele tomou a bola nas costas, porque, voltando um pouco atrás, mudando um pouquinho de opinião, ele ganhou os duelos por cima, sem ser alto, ganhou os duelos por baixo, só que ele estava mal colocado. Tanto que quase que acontece o segundo gol igualzinho o primeiro. E, gente, um goleiro como o Léo Jardim, ele não pode adivinhar que o cara vai chutar embaixo, que ele vai fazer o espacate de goleiro de futebol de salão. Ele abaixou, o cara chutou a bola acima da cabeça dele. Foi forte? Foi, dava para defender. Depois, no segundo tempo, quase que ele faz outra bobagem. Ele me dá uma porrada na bola, a bola pega na barriga do cara, que o cara até sente a barriga, aquela falta de ar que dá, e a bola voltou para ele, foi uma baita sorte. Várias bolas também que ele dava e que causou contra-ataque. O próprio Piton que eu estava elogiando, ele foi sair com a bola chutando de perna direita numa saída de gol e também deu contra-ataque. O time estava uma bagunça, muitos erros individuais, só que o time estava muito desorganizado. Foi um dos piores jogos que eu vi do Vasco no primeiro tempo. Repito, Papai do Céu hoje foi muito bom com a gente, que era para os caras estarem uma pancada, pelo menos uns 3-0 no primeiro tempo. E o mais grave disso tudo é que no intervalo, todo mundo, até minha filha de 8 anos, que não estava assistindo o jogo, ela tinha absoluta certeza, como todos os vascaínos, que o Rafael Paiva iria fazer as mudanças. No intervalo, ele não fez. E a coisa deixou de ser horrível para ser ruim. E como o David era uma peça nula no campo, ele tira o David, coloca o Paê, e aí o Paê, e a torcida está pedindo, e o Coutinho ainda tentam alguma coisa juntos, só jogam 10 minutos juntos, até porque o Coutinho tinha jogado um pouquinho na estreia dele, depois, contra o Atlético Mineiro, ele jogou metade de um tempo, o último jogo ele jogou um tempo inteiro e agora jogou um tempo e meio. E não adianta, gente. Vocês acham que o Coutinho ia chegar e ia matar a bola no peito no primeiro minuto de jogo e ia fazer o gol? Não é assim que as coisas funcionam. Aliás, apesar de fazer gols, a função dele é armar para o time e não fazer gols. E o Verratti, repito, com aquele golaço, ele já ia atingir um jejum de quase 6 jogos sem fazer gol, que ele já estava assim. A culpa é dele? Lógico que não, a bola não chega. O Piton estava muito mal e para mim ele se redimiu no cruzamento. E na minha opinião, o Paulo Henrique, que saiu aos 40 minutos para entrar o Puma, o cara é um cavalo. Ele corre, volta, dribla, marca, só que ele não estava muito afiado nos cruzamentos. E o Paê, gente, é diferente. Ele é muito diferente realmente. O cara tem um toque de classe absurdo. E entrou muito bem. Se Deus quiser, espero vê-los, tanto o Paê quanto o Coutinho, juntos, começando o jogo e se der até terminando o jogo, mas isso requer tempo. Preparo físico, gente, é foda. Preparo físico hoje, no futebol, é mais importante mesmo do que a técnica, infelizmente. Vocês veem, o Gerson, cantinha de ouro da seleção de 70, ele fumava no intervalo.
As coisas mudaram muito. O cara tem que ter um pulmão interminável de oxigênio. Então, assim, eu só acho que o Rafael Paiva, ele errou muito hoje de não ter feito a substituição no intervalo. Mostrou também que a gente ainda precisa, apesar da boa entrada que eu achei do Alex Teixeira, do próprio Souza, hoje o Hugo Moura e o Matheus Carvalho não tomaram cartão, mas também a gente não fez nenhuma falta no primeiro tempo, gente. Só que em finalizações, eu acho que os caras finalizaram 18 vezes, a gente, se eu não estiver enganado, 7, e o Verratti 2 vezes. Repito, o Papai do Céu foi muito bonzinho hoje com o Vasco. E a gente hoje viu que a gente ainda precisa, já que nós temos pouquíssimos zagueiros e os que tem novos ainda não passam tanta confiança como o Luiz Gustavo e o Lincoln, tem sim que urgentemente contratar um zagueiro, a janela ainda está aberta, mas uma hora ela fecha. Tem que contratar um zagueiro, tem que ter mais um atacante de ponta. Para mim, seria bom também ter mais um meia. Nós já temos volantes suficientes, mas a gente poderia ter mais um meia. Não é de muita coisa que precisamos, não. Só que hoje, gente, não que tenha ficado gritante, mas hoje o time estava uma bagunça. Parecia que a galera tinha se reunido para jogar aquele futebol de churrasco, sabe? Porque estava horrível, horrível. Não é que as coisas não davam certo, estava todo mundo desarrumado, estava uma bagunça. Aí no segundo tempo, ainda deu uma arrumadinha. Mesmo assim, o time não foi bem, o time jogou mal e teve um empate na Bacia das Almas. E se bobear, poderia até ter virado. Gente, o próximo jogo contra o Bragantino, sábado à noite de São Januário, 7 horas, com todos os ingressos vendidos, a gente vai ter que jogar muito mais do que isso. A gente jogou com o Atlético Goianiense, com todo respeito, é o último colocado do campeonato. E não há perspectiva deles melhorarem, não. Tem o Cuiabá, tem o Juventude, que está lá em cima, tem o Criciúma. Só que os times de camisas, como Fluminense, Corinthians e Grêmio, já estão ganhando. Então, está muito difícil para o Atlético Goianiense sair dessa situação. Outra coisa que eu observei fora do campo agora foi que com a ganância, com medo, aliás, ganância não, com medo que a torcida do Vasco fosse maioria, e se você prestar atenção, ela acabou sendo, porque os espaços destinados à torcida do Atlético ou tinha vascaínos infiltrados ou estava vazio. O jogo ficou muito mais vazio do que contra o próprio Atlético Goianiense, que o Vasco ganhou de 1-0 pelo Brasileiro, semana passada, semana retrasada, nem sei, passa rapidinho. E ainda colocando os ingressos a R$300, 345 pela internet, R$300 comprando na bilheteria, a torcida do Vasco foi lá, comprou a parte que lhe cabia. Fora a dificuldade que causaram. Quer dizer, o presidente do Atlético Goianiense, atendendo as súplicas e as reclamações da sua torcida, ele diminuiu o espaço a que cabia a torcida do Vasco em relação ao jogo do Campeonato Brasileiro e ainda encareceu os ingressos. O que aconteceu? Aconteceu que, mesmo ele aumentando o preço dos ingressos, a torcida do Vasco ocupou todo o espaço a que ele cabia, com toda a dificuldade de comprar ingresso, e o Atlético Goianiense não conseguiu encher o estádio para 12 mil pessoas. 15 não, 12 mil pessoas. A chance deles era a Copa do Brasil. Só que eles não chegaram e vinham mordendo, não. Nada. Mas é lógico. O time vê que o outro tá mal, que não tá encaixado, não tá se achando como o time do Vasco, os caras começaram a crescer no jogo. E foi chance em cima de chance, chance em cima de chance. Até sair o gol, que saiu logo no início. Depois quase faz o segundo gol igual, no mesmo lado, mesmo tipo de jogada. E depois aquele bunda lelê todo. Ah, tá, os jogadores também não ajudaram.
o David, realmente o David apareceu muito pouco. E o Alex Teixeira, pelo menos ele queria jogo, amigo. Ele buscava a bola, ele procurava a bola. Não sei se ele teria condição de jogar um jogo inteiro, mas de repente, será que daqui a 3 dias, sábado, já não seria uma questão de se pensar de colocar o Alex Teixeira na frente, junto do Verratti e o Adson do outro lado, no lugar do David, o Alex Teixeira? Tanto que o Coutinho foi substituído que ele conseguiu ainda sentir uma dor na barriga. Disseram até que era distensão não, cãibra. Gente, é tentar corrigir, que eu nunca vi, sinceramente, nesses meus 56 anos, eu não lembro de ter visto um jogo no que o primeiro tempo parecia um time gigante como o Vasco jogando contra um time pequenininho, que era ataque contra defesa, ataque contra defesa. Depois, no segundo tempo, a coisa melhorou, apesar de não estar jogando bem, que o Vasco já tinha mais posse de bola, 57%, e o Atlético Goianiense com seus 43%. Mas é uma lição a ser tirada, é uma lição. A Copa do Brasil é desse jeito mesmo, é mata-mata. Nós temos, pela 1000ª vez eu falar, agradecer muito a Papai do Céu por termos saído com empate. E a gente está passando a Copa do Brasil, né? Aos trancos e barrancos. E se bobear, terça-feira vai ser outro sofrimento. No jogo da Copa do Brasil, às 9h45 de januário, terça-feira. Só que antes, tem que pensar na boa equipe do Bragantino, que é treinada pelo bom técnico Pedro Caixinha. E, Rafael Paiva, espero que você tenha, né, tirado algumas lições desse jogo, porque, amigo, amanhã, se eu fosse você, fazer uma oração agora de noite e amanhã ir na igreja agradecer, tá? Porque foi brabo, o jogo foi brabo. Gente, uma boa noite, ufa, ufa, ufa. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos anjos abençoem-nos e vossas famílias.